Olá pessoal, essa aqui é a parte 2 de um vídeo que eu fiz sobre soluções para questões dissertativas. Então, apresentar algumas boas práticas para você poder expor de maneira clara a sua solução para um determinado problema. Então, eu dei 7 dicas num vídeo passado, você deve poder acessá-lo clicando aqui em cima. E agora eu vou apresentar algumas soluções que alguns seguidores me enviaram para a gente poder comentar um pouco sobre como está a apresentação dessas soluções à luz dessas 7 dicas. Então, se você não viu a parte 1 do vídeo, é importante que você veja as 7 dicas e aí você vai entender sobre o que a gente vai estar comentando aí daí para frente. Tá? Eu não vou olhar se a questão está certa ou não, isso aí pouco me importa aqui, eu vou olhar a forma, a apresentação dessa solução. Então, tem várias questões aí, tanto de física quanto de matemática, que no geral são muito boas. Então, se você mandou essa contribuição e eu eventualmente fiz alguma crítica, não leve isso no pessoal. O que eu estou querendo fazer aqui é olhar para as 7 dicas que eu dei e ver até que medida elas se aplicam em soluções concretas que não foram minhas, que vocês enviaram, né? Então, identificar aí pontos fortes e pontos fracos de cada uma dessas soluções. Então, me acompanha aí, vamos dar uma olhada no que os seguidores mandaram para a gente. Perfeito, né? Então, alguns me enviaram um enunciado e a solução. Então, essa aqui é, por exemplo, um problema de empuxo, né? Essa medida é uma variação de leitura em dinamômetros, em newtons aqui, desse dinamômetro aqui, certo? Então, olha só a solução que me enviaram, né? Então, olha só, você percebe que aqui tem 1, 2, 3. Então, de alguma forma, tem aí uma separação entre 3 passos, né? Então, se pudesse destacar isso um pouco mais, seria interessante. Aqui tem um início, aqui tem uma certa conta. Então, é uma coisa bacana, que as ideias são separadas, mas podia nomear os passos. O que eu estou fazendo aqui? É um cálculo de força zero, é inicial, né? Deve ser inicial. Aqui é um cálculo de força final, né? Podia estar aqui separado e indicado, né? 3, né? O que eu estou fazendo aqui? De 1 e 2, então onde é que estão essas partes aqui, né? Outra coisa que podia evitar é esse tipo de setinha, né? Esse tipo de seta aqui e aqui, né? Então esse tipo de coisa dá para evitar um pouco, para ficar mais organizado, né? E outra coisa é onde está a leitura, né? Provavelmente deve estar aqui a leitura final, mas é legal que você fique claro onde está a resposta. Então, isso aí já olhando no primeiro momento. Aqui eu devo ter uma questão da UBF pela cara, né? De gravitação. E aqui nessa solução, olha só, a gente tem aqui um certo compasso ali, né? Aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí a pergunta que eu faço é se realmente precisava colocar 6 passos nisso aí. Ou se podia colocar de repente um passo calcular isso aqui. 2 e juntar em certos passos maiores, né? O que você está fazendo em cada passo desse? Mas um ponto positivo por aqui é essa equação que está nomeada, né? 1, essa aqui também, 2, 3, substituindo 3 em 2, a gente acha um resultado, né? Então esse tipo de coisa aí, 2/3, e aí essa aqui é a resposta final. Então poderia estar circulada essa aqui final ao invés dessa, né? E nomear um pouco mais esses passos para ficar um pouco mais claro. Mas tem aqui um esquema que também está bacana, né? Então, esse tipo de coisa tem o português aqui ao favor, né? Está escrito aqui o que ele está fazendo, o que facilita a interpretação da solução. Aqui tem uma de matemática, então coisa sobre escrever os dígitos aqui desse número aqui, 3 elevado a 1454, né? Em matemática ficaram bem bacanas as soluções. Aqui tem um item A e B, isso, tem um item A e B, né? Qual o último dígito, qual o penúltimo, tá? Então, naturalmente, a pessoa aí usou o A e o B para separar a solução e ficou muito bacana aqui, né? Então, verifica aqui que ele fez a divisão por 10 de potências de 3, né?
ele verificou que tem uma certa periodicidade. Olha só, basicamente ele falou que ele vai fazer, ele fez aqui as congruências módulo 10, que basicamente é o último dígito, e ele está agrupando aqui de 4 em 4, né? E fala que esse padrão se repete. Então, basicamente, ele está deixando aí muito claro o que ele está fazendo, e eu não preciso fazer qualquer esforço em ler a solução dele. Tudo bem? E aí depois ele faz uma divisão por 100 para pegar o último dígito e o penúltimo. Então isso aqui está bem claro, né? É muito bacana essa solução. A outra também é matemática. N ao quadrado divide essa expressão aqui, né? Para qualquer n positivo. Então olha só essa aqui. Vamos dar uma observada nela. Você vê que já ela pecou um pouco em usar todo o espaço. Então, se você pudesse ali, numa situação de prova, tá, usar todo o espaço, o ideal é que você espaçasse as ideias em locais separados, né? Então, aqui você tem todo N, tem isso, como aquilo, você podia quebrar a linha aqui, né? E aí ele faz essa conta aqui N ao quadrado, outros exemplos, então tá vindo outras coisas aqui, e elas podiam estar mais distribuídas, né? E outra coisa também, destacar os resultados mais importantes aqui. Então tá tudo aqui meio que numa cadeia sem parar. Então é como se fosse uma redação que não tivesse parágrafos. Então pega aí um livro inteiro, sem nenhum parágrafo. E seguido, né? Então é difícil isso. Então assim como a gente pega uma redação e separa ideias diferentes em parágrafos diferentes, vale a pena separar o teu raciocínio matemático em diferentes passos. Tudo bem? Tanto no espaço, quanto aí botando aqui passo 1, passo 2, passo 3. Certo? Aqui outra coisa de matemática, depois eu vou voltar para física, tá, gente? Calcular uma soma dos n primeiros termos de uma sequência. Então vamos lá. Essa solução está muito legal, né? Então ele vai calculando aqui os termos, termo 1, termo 2, termo 3, né? Vai vendo que é um termo aqui L e um termo da soma anterior, né? Então, a soma até um enésimo termo é a soma do n-1 até o n-1 mais o próximo elemento, né? E ele vai desenvolvendo aqui um pouco, tudo bem? Chega no resultado interessante aqui. Eu acho que basicamente ele vai testando e chega numa expressão geral, né? O que parece. E depois ele vai provar isso, a validade dessa expressão, olhando ali de forma indutiva, pelo PIF, né? Pelo princípio da indução finita. Que basicamente tem 3 passos. A análise do caso inicial, a hipótese de indução, né? E o passo indutivo, que a validade para o K prova a validade do K mais 1. E assim como uma sequência de dominós, você prova a validade dessa expressão aqui para um caso geral. Tudo bem? Então, tem a separação de ideias. Aqui ele fez a soma dos n primeiros termos. Então, aqui está uma parte inicial que eu consigo observar também, né? Então, também está uma coisa bem bacana, que aqui, inclusive, tem uma separação por cores também, que acho que deve ter sido feito numa lousa digitalizadora. Então, ficou bem, bem legal também. Tem indicação de resultados conhecidos, soma de PG finita, né? Então tá bem interessante também. E olha a letra também, que está bem apresentável, né? Aqui um outro exercício de um livro, foi tirado da UBF, né? Tem itens A e B. Voltamos para a física, né? E aí observa isso aqui. Então teve um certo trabalho de uma força F, o trabalho de uma força peso, certo? Tem uma conservação de energia, né? E aqui tem um certo VB, tá? Então, algumas coisas interessantes aqui. Tem duas partes também no esquema, né? Hzão menos Hzinho, Hzinho. Então, aqui parece que é o peso, aqui parece que é a força, né? Então, esse primeiro passo, ele poderia estar um pouco mais explicado, né? Então, a soma dos trabalhos, certo? Tem a parte 1 do movimento, parte 2, podia estar melhor nomeado, né?
essa parte aqui do VB está jogando lá para cima, então parece que ele fez a energia, pegou aqui o VB, isso aí deve ser coisa parecida com o Torricelli, veio daqui do trabalho, do peso, né? Ele achou a velocidade aqui e joga para lá. Então aqui tem um passo 1, aqui deve ter um passo 2, aqui já seria um passo 3, a resposta final. Então, para a gente evitar essa setinha aqui, o ideal seria separar as ideias e nomear equação 1, equação 2. Substituindo 2 em 1, continua a conta. Então, ficaria melhor do que esse tipo de seta ali, né? O esquema está bem legal. Também os resultados importantes estão bem destacados. Olha só, velocidade aqui, a força. E com a força ele deve pedir a aceleração nessa partezinha, né? Pelo que eu estou vendo aí, sem olhar em muitos detalhes. Então, tá uma boa solução, mas poderia separar melhor as ideias, né? Em particular também esse trabalho aqui, né? Então você poderia definir um pouco esse trabalho aqui, apesar que essa notação ela é razoável, né? O tal é um símbolo de trabalho e naturalmente o tal F é uma força aqui, o tal P é um peso aqui. Então, tem nada de errado, né? Se for não definir as quantidades, que seja uma notação bem fácil de entender. Por exemplo, aqui deve ser energia cinética e aqui energia cinética nos pontos B e A que estão indicados no esquema. Então, não definiu, mas é legível a solução sem grande esforço. Tudo bem? Outra questão aqui, de um certo lançamento com altura. Então, lançamento, altura máxima e tal. Essa questão aqui também está bem clara, né? Tem dois itens A e B, então, que separam naturalmente as ideias. Então tem um resultado aqui preliminar, foi feito antes, decomposição e tal, ótimo, certo? E tá bem claro, assim, bem enxuto, né? Então se você tem pouco espaço disponível, naturalmente a sua solução deveria ter essa cara. Tá? Então aqui resposta do item B e do item A. Então acho que só está um pouco invertido ali. Eu acho que valeria a pena separar um pouco, porque aqui você parece que a resposta do item A e tem o item B. Se você seguir um outro caminho que não era esperado e achou primeiro a solução dos outros itens posteriores, eu recomendaria separar aqui como passo 1, que acha a solução do item B, e aqui passo 2, que acha a solução do item A. Tudo bem? E aí você evita essa coisa de a resposta no B, no A e o A no B. Tá? Então, poderia ser uma coisa dessa natureza, mas observa aqui que também está bem claro o que ele está fazendo em cada passo, né? Decomposição de velocidade, cálculo do tempo de subida, cálculo da altura máxima. Após a altura máxima, a gente vai fazer o lançamento horizontal, então, somando os tempos. Então, tá bem bacana essa solução também, né? Enxuta, né? Pouco espaço, mas bem bacana mesmo. Bom destaque, né? Aqui, observa que já tem aquele negócio que eu comentei um pouco, de muita coisa destacada. Então, que você tem, deve ser dois corpos aqui, parece que são dois diagramas de forças. Valeria a pena colocar diagrama de força do corpo B ou do corpo A em separado, certo? Aqui uma coisa que parece ter decomposição de peso em dois componentes. Geral, quando a gente faz isso, a gente risca o B para dizer que eu troquei o B por duas componentes. Tá? E aqui, o somatório é um somatório vetorial, então uma flechinha aqui cairia bem. E aqui o que tem muita coisa destacada. Então, você tem equações 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? E tá tudo muito destacado, então não sei se daria para enxugar um pouco todos esses destaques. Em particular, também acho que valeria a pena
a gente separar aqui em passos intermediários, né? Passo 1, diagrama de forças. Passo 2, cálculo algébrico, etc, né? Passo 3, cálculo do coeficiente de atrito, né? Em particular aqui também, assim, achou-se uma resposta final e repetiu-se aqui uma setinha repetindo a mesma expressão. Isso aí seria indesejável. Então, a princípio, você deveria destacar menos coisas aqui e o destaque aqui seria suficiente para identificar que isso é a resposta final. Ou simplesmente escrever nesse espaço resposta final e evitar essa coisa de setas cortando toda a tua solução. Tá? Aqui uma expressão, deixa eu ver, um problema de termodinâmica, com pontos ABC, um ciclo térmico que pede o rendimento. Em termos da taxa de compressão, R do coeficiente adiabático. Então, olhando aqui, né, tá uma ótima solução, dá para entender que os passos, né, achou uma resposta que está satisfazendo aí o que foi pedido. Teve um princípio aqui, a transformação diabática, e aí ele aplicou aqui. O que eu acho que talvez valeria a pena seria nomear esses pontos A, B, C, D e colocar aqui, né? E aí, essa equação aqui veio de uma transformação, de uma diabática, e a outra veio da outra diabática. Seria interessante, né? O cálculo do rendimento, né? O cálculo dos calores. Então, talvez nomear os passos que foram adotados para você ver que as ideias foram usadas. Essa coisa de nomear os passos, né, utilizados é particularmente bem importante para você garantir pontuação intermediária. Então, se a resposta final aqui estiver correta, maravilha, você acertou. Mas se estiver errada, o cara consegue ver que você conservou, que você usou a equação da diabática, que você fez cálculo de calor, né? Aqui tem a indicação do calor em calo 2 no onde está, então ótimo, né? Duas adiabáticas e aqui entra calor, aqui sai calor. Maravilha, né? Então nesse aspecto não está de nenhuma forma ruim, está muito bom. Tá? Aqui tem uma outra questão. Essa aqui não mandou enunciado. Aqui, deixa eu ver. Aqui talvez valeria um pouco a pena. Talvez tenha um pouco de português demais, assim. E as equações estão muito escritas na horizontal, né? Então daqui vem para cá e depois para cá. Em geral, eu prefiro um pouco mais na vertical. E mais destaque, né? Passos intermediários podiam estar melhor destacados. Tá? Esse resultado aqui, talvez, né? Circular. Né? Aqui, ó, N, força normal. Então tá indicado as quantidades aí que você está definindo, né? O N, um ponto mais extremo, então o que parece aqui é que tem uma condição de tombamento, certo? Aqui tem um torque com respeito ao centro de massa, legal. Então tá bem claro também, né? Talvez eu de fato, talvez tentaria enxugar um pouco o português e dar mais destaques aí aos resultados de cada item. Apesar que está suficientemente claro, que me parece que a resposta do item A é 4 metros por segundo quadrado, a do item B é 40 centímetros e a do item C é 140 centímetros. Então, se for isso mesmo, legal, né? Mas eu tentaria sacar um pouco mais essas respostas. Aqui tem uma de termologia. Aqui tem os destaques do enunciado, né? E aqui tem as soluções também. Então, observe que você tem um certo diagrama de transformações de calor, né? Transferências de calor, desculpa. E aí você vai calculando essa quantidade aqui, 1 e 2. Então, observa como na cara o professor corrigiu essa questão. Ele olhou essa resposta calculada. Essa resposta calculada, ele já deve ter visto que estava tudo ok. E pela cara, tem transferência de calor, calorímetro aqui. Tem o princípio da conservação de energia. Aqui o calor trocado, somatório, positivos e negativos. Está tudo ok. Usou todo o espaço
da resposta, tá? Parece que tem uma separação aqui de 2 passos aqui, uma linha horizontal. Poderia estar nomeado, mas é muito bom. Tanto é que parece que acertou tudo essa questão. Tudo bem? Aqui outra termologia. Separado A e B, né? Também então coisa bem legal porque está explicando o que está fazendo em cada parte. Espero que não tenha ficado tão cansativo aí toda essa bateria de soluções, mas é importante que vocês vejam de maneira geral que uma solução bem escrita você consegue ver de cara onde está a resposta, quais os passos adotados, o que se trata do enunciado, mesmo que eu não tenha o enunciado em mãos, certo? E que um corretor ele consiga ver qual a resposta final, quais os passos utilizados, tudo bem? Então, repetindo aí as 7 dicas. Uma, adaptação ao espaço disponível, né, e ao tempo que você tem. Separação das ideias e nomeação dessas ideias, o que você está fazendo em cada passo. 3, o uso de esquemas. 4, a numeração e nomeação das equações. Minha colinha aqui. 5, definir as variáveis que você adote, ou se você não tiver espaço para definir, que você use as do enunciado ou que sejam notações muito fáceis de entender, né? Canônicas, como a gente pode dizer. 6, usar os resultados, né? Destacar os resultados mais importantes. Nem destacar nada é ruim e destacar tudo também é ruim. Então, usar isso com moderação, porque o que é de fato importante esteja bem destacado. E 7, usar o português a seu favor. Nem de mais, nem de menos. Tudo bem? Então é isso. Espero que esse vídeo aí tenha ajudado vocês a escreverem melhores soluções. Porque de fato é uma coisa que às vezes a gente tem que fazer, mas nem sempre um professor vem ao nosso encontro para dizer as boas práticas de escrita de solução. Tudo bem? Não são as únicas possíveis. Isso aí é uma coisa que eu, olhando para essas soluções, consegui identificar e que eu acho que podem lhe ajudar a escrever boas soluções em questões dissertativas. Tá bom? Então vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter chegado até o fim. Se você gostou, curte aqui o vídeo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos para eu poder aí afetar mais gente e ajudar mais pessoas. Tá bom? Então um grande abraço, até mais, gente. Tchau, tchau.